Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Podcast. Galerinha, vamos continuar com o estudo dos animais, dos metazoários. Nós começamos lá com o módulo 1, falamos das características gerais, né, dos animais. Falamos dentro dessa primeira parte, ainda no módulo 1, falamos dos poríferos, né? Seguinte, fizemos 2 vídeos, né? 2 videoaulas e vamos continuar com esse módulo 1, vamos continuar com outro formato, com podcast. Galerinha, dentro do módulo 1 do Reino Animais, ainda vamos falar de quinidários, ou filoquinidários, platelmintos, moluscos, certo? Anelídeos e os nematódeos, né? Muito bem, isso dentro do módulo 1. Depois vamos dar sequência no módulo 2, dentro do reino dos animais. Falaremos sobre artrópodes. Vamos falar sobre os artrópodes, os equinodermas, né? E, por último, os cordados. É isso aí, galerinha. Então, vamos continuar com o módulo 1 ainda, com o filo, resumidamente, com o filoquinidários, também chamado de selenterados antigamente. E aí, vocês já têm aí o cronograma de estudo de vocês, vamos acompanhar esse material. Vocês podem estar solicitando também os PDFs, né, que eu posso estar enviando para vocês. Comentem os podcasts, os vídeos, compartilhem nosso material, nossas aulas, né, nas redes sociais. É verdade, galera. O comentário, na verdade, ele é bom para motivar o profissional, certo? Então comentem, por favor. E também façam uso de uma net de qualidade, um investimento para te dar um retorno, né? Investir em internet hoje para obter conhecimento que vai te dar um retorno. Você planta hoje para colher amanhã. Então não tem esse negócio. Você não junta dinheiro para ir para um evento ou uma outra coisa. Não estou falando no geral, mas tem gente que quando é uma festa, um evento, aí junta um dinheirinho rapidinho. Mas quando é para investir em conhecimento, aí fica pensando 2 vezes. Não é no geral que estou falando. Vamos lá. O filoquinidária, ele é representado, vamos lá, galerinha, vamos participar, pelas medusas representantes. Que animais são esses? Quinidários. São as medusas, as anêmonas do mar, né? Esses são indivíduos isolados. Aí tem as caravelas e os corais, muito conhecidos, galerinha, que formam colônias. Eles são coloniais. Então, ó, primeiro tópico importante. Então, galerinha, quando a gente faz podcast, a gente chama atenção para as coisas mais importantes. Então, anotem. Medusas, anêmonas do mar, são indivíduos isolados. Já caravelas e corais são coloniais, né? Os quinidários podem apresentar, morfologicamente, vamos dizer assim, 2 formas. A medusoide e a polipóide. Ou seja, medusas, que geralmente elas são livres, natantes, né? Ou pólipos, que são geralmente fixos ao substrato. Galera, são sésseis. Lembra que nós falamos de sésseis lá em esponjas? Pois é. Então, como é podcast, vocês vão no Google, colocam a imagem lá de um pólipo e de uma medusa, né? Dentro do quinidário, para você imaginar e ver. Não só ouvir aqui no meu comentário, mas você observar, porque biologia se aprende também através da imagem. Você vai descrever lá a morfologia, visualizando a imagem de um pólipo, né? Que é uma estrutura também muito simples, tem uma abertura oral, né? Uma boca,
Aí vai apresentar uns tentáculos, tem uma cavidade, assim como tem lá nos poríferos. Tem uma cavidade que a gente chama aqui de gastrovascular. Lembra lá nos poríferos? Nós falamos em cavidade, a gente falou de quê? De espongiocele, não foi? Antigamente chamada de átrio. Aqui nos quinidários a gente vai chamar de cavidade gastrovascular. Então é importante que quando você for estudar, só uma dica que eu vou dar para vocês. For estudar os filos animais, vocês estudem por analogia, por comparação entre um filo e outro, certo? Então, pólipo e medusa são formas de quinidários, né? As duas formas básicas, uma fixa e outra livre natante. Muito bem, você tem que comparar depois o pólipo com a medusa, certo? Então, com relação aos folhetos embrionários, a partir deste filo, galerinha, a gente já conta 2 folhetos embrionários, porque tem uma classificação lá no desenvolvimento embrionário, quando a gente estuda a embriologia. Os animais diblásticos e os triblásticos, não é verdade? Então, quinidário, ele é diblástico, certo? Aqui já começa a formação dos folhetos dos animais, no desenvolvimento embrionário. Então, 2 folhetos para quinidários, sendo que as camadas que compõem seu corpo são a epiderme, estou falando dos folhetos, a epiderme. Essa epiderme, galerinha, ela é derivada da ectoderme. E tem a gastoderme, que é derivada de quem? Da endoderme, né? Que reveste a cavidade gastrovascular. Então, os 2 folhetos, a epiderme e a gastoderme. A epiderme deriva da ectoderme e a gastoderme deriva da endoderme, né? A endoderme é aquela camada que reveste lá a cavidade gastrovascular. E interessante que entre essas 2 camadas há uma camada gelatinosa. Essa é importante. Ela é chamada de mesogleia. Galerinha, é lá da mesogleia que partem aquelas estruturas urticantes. Vou logo dizendo. Vou chamar a atenção para o quinidócito, que vai formar o nematocisto, que é aquele filamento urticante que causa queimaduras em banhistas, que ele usa como defesa esse animal. Possui um tipo especial de célula chamada de quinidócito. Vejam bem, quando nós falamos de poríferos, nós falamos de coanócitos, né? Dentre outras células, mas o coanócito foi a principal. No quinidário, eu chamo a atenção para os quinidócitos. Esses quinidócitos contêm uma estrutura, né, denominada quínida. Quínida é tipo como se fosse um veneno. Nas quínidas estão presentes esses líquidos urticantes que são usados para paralisar suas presas, né? Eles são predadores também, né? Paralisa suas presas para se alimentar. E também nos seres humanos, uma forma de defesa, esse líquido pode causar queimaduras sérias, quando em excesso. Não é só uma medusa que vai te causar a morte, vamos dizer assim, ou uma queimadura. Mas sim, o excesso delas na praia, você acidentalmente, o banhista, né? Entrar em contato é uma forma dela se defender. Então, se existem várias, você pode estar tendo essa lesão na pele, em função dessa substância urticante que é liberada ali, é disparada pelo nematocisto, na verdade. A quínida é como se fosse um veneno. Quem produz são os quinidócitos, certo? E quem produz os quinidócitos? Galera, são os quinidoblastos. É como se fosse o desenvolvimento embrionário, né, galerinha? Olha, como se classifica esse filo? Porque tem, na hierarquia de classificação dos animais, não começa com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. No ensino médio, a gente só estuda até classe. Alguns filos a gente chega até ordem, para poder você saber agrupá-los. Quando a gente estuda artrópodes, geralmente a gente cita as ordens lá. Quando se estuda também
cordados, a gente cita as ordens lá dos cordados, né? Mas aqui a gente vai até classe. Veja bem, quando nós estudamos poríferos, a gente viu lá os tipos morfológicos, né? De poríferos, né? Aquelas formas lá em função do estreitamento ou não da espongiocele. Porque você tem que estar acompanhando os módulos para poder estar entendendo o que eu estou falando. Tem que ter assistido o anterior e a gente vai na sequência. Agora, dentro dos quinidários tem as classes. Tem os antozoários, ou classe Antozoa, os hidrozoários, ou classe Hidrozoa, certo? Tem os sifozoários, ou classe Sifozoa, e os cubozoários, ou classe Cubozoa. Um tanto didático também, mas vamos lá. Os antozoários, ou classe Antozoa, são os indivíduos do tipo pólipo, né? Aí entra anêmonas do mar, o coral cérebro e as famosas gorgônias. Vão lá no Google, imagens, gorgônias. Linda. Alguns corais, como os pétreos, eles secretam um exoesqueleto, né, galerinha, de carbonato de cálcio, formando estruturas para o alojamento do pólipo, certo? As gorgônias, galerinha, elas possuem endoesqueleto, que pode ser proteico, né, ou calcário. Agora, veja bem, dentro dessa classe dos antozoários, há representantes hermafroditas e também de sexos separados. Uma coisa é hermafrodita, que é monóico. Sexos separados é dioico. Então tem os dois representantes. E a fecundação ela pode ser interna ou externa. E o desenvolvimento é indireto. Galerinha, geralmente, quando a fecundação é externa e fala de desenvolvimento indireto, é em função da presença de quê? É uma dica. Em função da presença de larvas, surgimento de larvas. Fala em fecundação externa, você lembra de peixe. Pronto. Não tem as larvas dos peixes, chamadas de alevinos? Pois é. Os quinidários têm uma larva, que alguns vestibulares também gostam de chamar atenção, que se chama de larva plânula. É uma larva ciliada, ela é natante, ela é livre natante. Larva plânula. Anotem essas dicas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para o estudo dessas classes é saber quem está inserido em determinada classe, se é pólipo ou medusas, ou se é as duas formas. É isso que você tem que usar o seu marcadorzinho de texto aí. Eu vou estudar as classes. Por exemplo, estou estudando Antozoa. Eu disse que tem representante pólipo, indivíduos do tipo pólipo, certo? E saber quem são as espécies que estão incluídas nessa classe, no caso dos antozoários, certo? Então vamos repetir antozoários, vamos repetir indivíduos do tipo pólipo, representantes, anêmonas do mar, o coral cérebro e as gorgônias, né? E alguns corais pétreos, né? Que secretam o exoesqueleto de carbonato de cálcio, né? Formando estruturas para alojamento do pólipo. Galerinha, os corais são interessantes, né? Eles são coloniais. Como eles têm essa estrutura calcária, no alto mar, eles formam grandes recifes. E quando os corais morrem, aquele cemitério fica lá, calcificado. Aí muitas das vezes tem acidentes com embarcações, porque o barco, na verdade, o navio, ele acaba perdendo ali a rota correta e entra num canal desse aí, dá de encontro com um recife de coral desse, né, um cemitério de corais calcificados, e tem acidente com embarcações, certo? Elas realmente batem e provocam uma rachadura no casco do navio, e aí você já sabe, certo? Vamos lá, outra classe dos quinidários. Primeiro foi antozoários, agora os hidrozoários, galerinha. Olha, veja bem, a dica é a seguinte: hidrozoários é o único grupo com representantes de água doce. Pode apresentar exclusivamente pólipos, né, como as hidras, né,
e exclusivamente medusas, ou as duas formas. Olha aí a dica. Use lá o seu marcador. Hidrozoários pode ter exclusivamente pólipos, exclusivamente medusas, ou as duas formas, galerinha. Eles podem ser coloniais sésseis, como o coral de fogo, por exemplo, ou coloniais flutuantes, como as caravelas. No caso dos representantes como a Obelia espécie, olha, o ciclo reprodutivo, ciclo de vida da Obelia espécie, é interessante também vocês ir lá nas imagens, tentar entender. Certo? A Obelia espécie. Ela apresenta tanto a forma pólipo quanto a medusa no seu ciclo de vida. E é interessante que se diga também, desse representante dos quinidários, a Obelia, a espécie, que ela tem as duas formas de reprodução, tanto a sexuada quanto a assexuada. É o que a gente chama de alternância de gerações ou metagênese. Dê uma olhada no ciclo de vida da Obelia, que é o mais importante deles, dentro dos quinidários. Possa ser que você precise entender isso aí. Quem que é haploide, quem que é diploide, certo? Muito bem. E outra classe é a Cifozoa ou Cifozoários. Nesse grupo, galerinha, a fase de vida que predomina geralmente é a medusa, sendo o pólipo muitas vezes reduzido ou até não tem. Então, Cifozoa, que predomina é a forma de medusa, que é livre e natante, né? Vocês sabem que medusa é livre e natante e o pólipo é séssil ou fixo. Nessa classe dos cifozoários, o pólipo, muitas das vezes, ele é reduzido ou nem tem. A reprodução assexuada ocorre por estrobilização, certo? Quando os pólipos eles produzem medusas, que são imaturas, que a gente chama de éfiras, né? Que se diferenciarão em medusas adultas, e geralmente de sexos separados, são responsáveis pela reprodução sexuada. Muito bem? Então, tem a sexuada aqui e sexuada também. A assexuada nessa classe é por estrobilização. Os pólipos, eles produzem medusas, né, que são chamadas de éfiras. Essas medusas, elas vão se diferenciar em medusas adultas, de sexos separados. Aí vai entrar a fase sexuada. Beleza? Aí tem a formação da larva, galerinha. A plânula. Dê uma olhada também no ciclo de vida da Aurélia. Aurélia, né? Que é um cifozoário. Por último, e para encerrar o podcast, a última classe dos quinidários são os cubozoários ou cubozoa. Agrupa as medusas como a umbrella em forma de cubo, né? Por isso que é cubozoa. No ciclo de vida, a larva plânula ela vai dar origem à fase de pólipo. Esse pólipo ele vai sofrer metamorfose completa e se transformar em medusa. Os representantes, galerinha. Esses representantes eles podem causar sérias queimaduras até a morte de pessoas. Né? Tem uma espécie chamada de australiana. Então tá aí, os cubozoários. Fiquem ligados nas dicas do filo. Olhe as imagens no Google. Abraço. Os amantes da biologia, do professor Calvé. Comentem, requisitem o material em PDF, caso queira. Valeu, galera.